Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito importante, de um problema muito frequente, que são as micoses de pele. Mas antes da gente começar, gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Bom, o primeiro tipo de micose de pele que a gente vai falar são as tíneas ou tinha. E a tínia, ela é causada por um grupo de vírus conhecidos como dermatófitos. Esses fungos, eles se alimentam da queratina, que é uma substância que existe na nossa pele. E como é que acontece a contaminação por esses fungos? Bom, ela pode acontecer de pessoa para pessoa, então uma pessoa que tem a micose, tem um contato direto ou indireto, passa para outra pessoa. Pode também acontecer de contato com animais, então gato, cachorro frequentemente transmitem esse tipo de micose para o ser humano e acontece até uma contaminação ambiental, até porque esses fungos estão presentes no ambiente, na terra. E a partir do momento então que a pessoa entra em contato com esse fungo, como é que acontece a manifestação na pele, Como é que é a manifestação clínica das micoses de pele? Geralmente existe uma lesão avermelhada, arredondada e descamativa. Essas lesões, as bordas vão crescendo, essas bordas arredondadas vão crescendo. Geralmente o centro ele vai ficando mais claro e a borda ela é sempre ativa, ela é sempre bem vermelha e mais descamativa. Essas lesões podem ter coceira, algumas pessoas não têm, mas essas lesões podem ter coceira. E lembrar que o fungo ele gosta muito de calor, ele gosta muito de umidade, então frequentemente essas lesões acontecem em áreas quentes, em áreas úmidas, que são as regiões de dobra. Então, entre os dedos, na região da virilha, na região das axilas ou mesmo sob as mamas. Mas, enfim, qualquer área do corpo, qualquer área da pele pode sofrer com esse tipo de fungo. Como é que é feito o diagnóstico? Bom, geralmente o diagnóstico é fácil, o médico, o dermatologista, ao te examinar, geralmente ele identifica essas características da lesão e consegue estabelecer o diagnóstico. Mas em alguns casos, se houver dúvida, é possível a gente fazer um exame que se chama micológico direto, que é muito simples, é analisado ali, raspa-se um pouco essa descamação da lesão, isso é analisado no microscópio, ou mesmo um outro exame que se chama cultura, para identificar exatamente o fungo que está causando. Muito bem, a partir do momento então que o diagnóstico está estabelecido, como é que é feito o tratamento? O tratamento da micose de pele geralmente é bastante simples, com produtos de uso local, seja creme, pomada, uma solução que a gente aplica ali na área que tem a micose, a gente consegue tratar e resolver o problema. Geralmente um tempo de tratamento entre 15 no máximo 30 dias é suficiente para a cura da micose. Existem diversos antifúngicos que são usados, eu vou falar o nome de alguns aqui que são mais conhecidos, como cetoconazol, isoconazol, clotrimazol, terbinafina. Então o paciente vai aplicar ali 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo do produto, por esse prazo que eu falei de 15 no máximo 30 dias e resolve-se o problema. Geralmente não há necessidade do uso dos antifúngicos por via oral. Então a gente tem vídeos aqui no canal falando de micose do couro cabeludo, de micose das unhas, e nessas situações frequentemente a gente tem que usar antifúngicos por via oral. A gente tem, por exemplo, o fluconazol, o itraconazol, a terbinafina e no caso então da micose de pele geralmente não é necessário. E mesmo em alguns casos, quando acabam sendo usados, também por esse período curto de tempo que eu falei, de 2 no máximo 4 semanas. Então, como vocês puderam ver, o tratamento da micose de pele ele é bastante simples. Mas em algumas situações a gente vê que acontecem alguns problemas e na prática, no dia a dia, vendo os pacientes, quais são as dificuldades mais comuns que a gente observa ou talvez os erros mais comuns que a gente observa. Primeiro deles, não adequação do diagnóstico com o tratamento. A pessoa então tem uma micose, está usando uma pomada, um creme, mas que não contém antifúngico. Então tem ali um creme cicatrizante, um antibiótico ou muitas vezes um corticoide, E o creme com corticoide às vezes é um problema porque ele tem uma ação anti-inflamatória, a pessoa tem coceira, tem descamação, a hora que ela passa esse creme melhora, mas como ele não tem ação antifúngica, ele é só um paliativo e depois o problema volta maior e muitas vezes até com maior intensidade.
A gente tem um vídeo aqui no canal também falando a respeito dos cremes de corticóide, eles são muito úteis na dermatologia, mas a gente tem que ter cuidado, em especial no uso das micoses, porque nessa situação eles vão ser basicamente um paliativo. Uma outra situação que é comum também. A pessoa tem uma lesão avermelhada, descamativa na pele, que ela interpreta como micose, fica usando ali um creme com ação antifúngica, né, com essas substâncias que eu expliquei para vocês hoje, e não tem melhora. E nessa situação não tem melhora porque o diagnóstico está errado. Então é importante a gente saber que a micose faz vermelhidão, faz descamação, mas inúmeras outras doenças também causam sintomas, sinais semelhantes na nossa pele. Por isso que o diagnóstico correto, às vezes a avaliação com o médico, com o especialista é importante para excluir essas outras possibilidades. E um terceiro problema que a gente vê com frequência é a recidiva, né? O tratamento é eficaz, a pessoa consegue eliminar a micose, mas depois de um tempo ela volta a ter micose novamente. E por que isso acontece? Muitas vezes por uma recontaminação, então a pessoa tem contato com outra pessoa em casa que tem micose, que não se tratou, com um animal em casa, então o gato, o cachorro, ele tem a lesão e ele não foi tratado e ele transmite novamente. Como eu falei, o fungo ele gosta muito de um ambiente quente, de um ambiente úmido, então às vezes a pessoa não tem um cuidado adequado em secar as áreas de dobra, de virilha, entre os dedos. Então quando a pessoa permanece com aquelas áreas frequentemente úmidas, há uma grande chance de reinfecção pelos fungos. Então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter para que após o tratamento você não volte a ter nova infecção. Principalmente pessoas que já têm uma certa alteração de imunidade. Então a gente sabe que diabéticos, mais frequentemente, e mesmo pessoas que têm outras alterações, outros problemas de imunidade, também acabam tendo essas infecções com mais frequência. Bom, o segundo tipo de micose de pele que a gente vai conversar hoje é conhecida como pitiríase versicolor. A pitiríase versicolor é causada por um fungo chamado Malassezia. E um nome popular, ela é muito popularmente conhecida como pano branco. E nesse caso não há um padrão de transmissão, porque esse fungo, o Malassezia, ele já mora na nossa pele, ele é um habitante habitual da pele do ser humano. Mas algumas pessoas, essa interação do fungo com a pele propicia um desenvolvimento mais intenso e algumas pessoas acabam tendo essa manifestação. E como que ela se manifesta? Geralmente vários pontinhos claros na região do tronco, na região dos ombros, é uma descamação muito fina, então diferente da tínia que a gente falou primeiro, a pessoa não tem grandes lesões, são múltiplas lesões pequenas e individuais, essa descamação é muito discreta, às vezes a gente tem que esticar a pele ali para observar que tem uma fina descamação. Essas lesões muitas vezes são claras, são mais esbranquiçadas, mas elas podem ser acastanhadas e elas podem também ser avermelhadas. Elas não têm, como eu falei, um risco de transmissão, uma preocupação com relação à transmissão, mas claro que muitas vezes elas incomodam e elas devem ser tratadas. O tratamento a gente pode usar basicamente os mesmos antifúngicos que a gente comentou, porém, aqui na pitiríase versicolor a recidiva é mais comum. Então, mais frequentemente, após o tratamento, como depende muito dessa interação do fungo com a própria pessoa, a pessoa volta a manifestar as lesões de pele depois de algum tempo. E isso é muito variável. Tem pessoas que tratam, resolvem um problema, nunca mais tem nada. Tem pessoas que, eventualmente, no futuro, acabam tendo que fazer um novo tratamento. Um elemento que vale a pena mencionar é que no caso da pitiríase versicolor não é tão recomendado que a gente use creme, pomadas, substâncias mais oleosas, ela tem uma relação com a produção de oleosidade da pele. Então, para a pitiríase versicolor, preferencialmente a gente usa ou medicamentos por via oral ou, mais comumente, medicamentos tópicos, líquidos em solução, que a gente consegue espalhar, até porque muitas vezes são áreas maiores, para passar pomada também é ruim, então medicamentos líquidos, soluções que a gente consegue espalhar e geralmente com uma eficácia muito satisfatória. Lembrando que depois que o paciente faz o ciclo de tratamento, aquelas manchinhas mais clarinhas às vezes demoram um tempo para voltar à cor normal, e isso não necessariamente quer dizer que o seu tratamento não foi efetivo. Combinado, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo.